Boa noite, mulheres livres! Então, estou aqui no Clube Emocionalmente Livre, que acontece todas as terças às 20 horas. E hoje a gente está na quinta, porque eu precisei trocar aí com as meninas o dia da terça-feira. Porém, hoje a gente vai fazer na quinta-feira. Então, o tema de hoje, viver o processo para adquirir experiências. Então, meninas, hoje a gente vai iniciar com esse tema e como temos uma convidada especial aqui, a Daniele, eu vou começar com um tema que ela trouxe, que é sobre o casulo. A importância de viver o processo lá do casulo, né? Que às vezes a gente quer interromper o nosso e o de outra pessoa. Então, a intenção é que a gente não interrompa mais, sabendo que é necessário, que é nutritivo, que o casulo ele é importante, ele foi feito para que tenha o processo todo completo, início, meio e fim, tá? Então, a partir do momento que vocês tenham essa consciência e coloquem isso em prática na vida de vocês, olha que bacana. Eu saber que mesmo passando pela dor, eu sei que daquilo que eu estou vivendo, eu vou conseguir tirar proveito. Eu vou tirar a essência daquele momento de dor. Por quê? Porque eu vou continuar vivenciando outras experiências, mas agora eu já sei que passei pela dor e eu sei como é estar lá e agora aquilo não me pertence mais. Então eu começo a ter visão de olhar para outras situações que não precisa mais entrar no casulo. E o que eu faço? Eu adquiro experiência, porque eu já vivi e agora eu não sou obrigada mais a voltar para o casulo. Eu não tenho nem condições, porque o processo já foi vivido, não foi interrompido. Mas há casos em que, quando o processo é interrompido, já viu momentos que pessoas falam assim: você vai ter que voltar lá no caminho onde você se perdeu, onde você perdeu o foco e recomeçar? E começar a traçar o caminho novamente? Pois é, em alguns momentos é necessário você viver o processo para que lá na frente você consiga resultado. Vanessa, querida, seja bem-vinda, boa noite. Hoje nós estamos aqui na fase do processo para adquirir experiência. Então, a experiência só vem, gente, quando eu aceito viver o processo. Porém, o que aconteceu aqui que eu falei para vocês? Quando o processo é vivido, lá na frente vai ter outras dores, outros problemas, mas eu já sei como lidar com a dor. Eu já sei como vivenciar aquela experiência de forma diferente. Por quê? Olha como é que são as coisas. Quando eu estou em treinamento de algo, eu vivi recente agora, vocês sabem, né? Eu tava o mês de março inteiro em treinamento. Ok, passei pelo momento de aprender algo novo. Tem muitas coisas novas que eu tô aprendendo. Porém, quando eu vou viver na prática, na experiência do dia a dia, eu tô colocando em prática o que eu aprendi na teoria, certo? Mas eu só vou viver o processo de fato, falar assim: agora eu aprendi, agora eu sei fazer, é quando eu coloco em prática, quando eu coloco lá aquela situação de que vocês conseguem vivenciar a prática, tá? Então, hoje, se eu consigo estar lá na Latam, fazendo todo o processo que eu já aprendi no online, na teoria, é porque eu estou colocando em prática aquilo que eu já aprendi. Então, eu vou e reforço o aprendizado mais ainda, entende? Então, se vocês conseguirem perceber dessa forma, peraí, eu passei pelo processo, mas as experiências que eu tive naquele processo me deu experiência. Então, agora, com essa experiência, eu vou conseguir sair, me dar melhor com aquela situação. Por quê? A experiência faz com que eu cresça, faz com que eu fique forte, faz com que eu vibre de que, poxa, agora eu sei fazer, agora eu já vivi a experiência, agora eu posso até mesmo ensinar. Então, olha que bacana, quando eu vivo o processo, aprendo,
coloco em prática, me exercito e agora eu consigo sim ensinar outras pessoas. Eu dei um exemplo muito prático, né, do meu dia a dia. Mas imagina que você está passando por uma dor, uma situação, como eu falei, do financeiro, tá? E aí eu vou contar agora a parte da pessoa que faz uma dívida, ela interrompe ali, de repente, um processo de que ela deveria estar pagando aquela dívida, sentindo o processo da dor, mas ela vai lá e pede empréstimo. Ela vai lá e pede a mãe ou o pai para pagar aquela dívida, o marido ou alguém para poder, um amigo para poder emprestar o dinheiro, e ela, sabe, alivia e não vive o processo que era ela batalhar, ver o quanto que é doloroso muitas vezes ficar sem o crédito, sem o limite. Então, experienciar a dor de uma forma que ela cresça, sabe? Então, às vezes, nós mesmos cortamos o casulo, sabe? A gente pega uma ferramenta ou outra, uma tesourinha e corta. Porque é isso que eu tô falando. Eu peço ajuda, eu vou lá, sabe? Pago a dívida e não vivi o processo. Agora, olha que diferente que é quando eu estou na dívida, vivi o processo de ter retenção, talvez ali de benefícios, né, que o cartão ou então os limites te proporcionam. Quando você vive essa experiência, você fala, cara, eu vou dar um sangue aqui para poder pagar isso, vou passar uns meses aqui me privando de outros lazeres e tal, mas eu vou honrar isso daqui com tudo que eu puder. E aí eu tô vivendo o processo do casulo, sabe? Ele inteiro. Eu tô vivendo as fases da dor, de privação, de não sentir mais tanta liberdade. Então, olha como que vai ser diferente quando eu tiver que fazer novas dívidas. Eu vou ter liberdade para decidir se eu quero ou não passar pela mesma dor. E é aí que eu falo das experiências. Quando eu vivi a experiência da dor, eu já não cometo mais o mesmo erro. Por isso que é viver o processo para adquirir experiência. E quando você adquire essa experiência, o que acontece? Você fala, eu decido não passar por isso novamente, porque eu sei o que é estar lá. Eu sei que não é legal, não foi bom, me privou, me deixou emocionalmente abalada, minha mente ficou com medo, com incerteza do que fazer, de como lidar com tudo isso. Então, quando eu vivo o processo todo, eu consigo ter sabedoria para não deixar que outros processos dolorosos aconteçam novamente. E aí é onde eu falo, se você interrompe processos, talvez, vamos supor que no mesmo processo da dívida aqui, vamos supor que você pediu ajuda, alguém foi lá, pagou sua dívida e ainda falou assim para você, não precisa me pagar não, fique em paz, nem se preocupe com isso. Já viu? Tem gente que faz isso. Ajuda e fala, não, tá tranquilo. E aí você não permitiu que a pessoa vivesse. Aí o que ela vai fazer, gente? Ela vai lá e vai fazer mais dívida. E se bobear até maior, tá? Vai fazer dívida maior. Então, nesse momento, quando você tem consciência que é necessário viver o processo, então você entra no casulo novamente e fala, cara, vou viver aqui. Já que na primeira vez eu não consegui viver o processo da dor, fui lá e fiz pior, fiz mais dívida, então agora eu volto para o casulo, eu vou viver as experiências do que é estar limitada, né, de não ter liberdade financeira, e eu vou voltar, vou experienciar tudo que eu tenho que viver nesse processo até eu conseguir me libertar, tá? Que aí é tentar sair desse casulo sem danos, né? Sair no tempo certo, no tempo necessário para que a borboleta tenha os nutrientes para que ela consiga voar e não morrer. Então, cuidado também se vocês não são essas pessoas que impedem o processo de outras pessoas. Eu entendi isso na família. Imagine que muitas vezes na família eu queria libertar as pessoas das suas dores financeiras, emocionais,
E eu ajudava. Então hoje eu tenho consciência da importância da pessoa viver o seu processo, sabe? Porque eu ir lá e tamponar aquela dor, toma aqui o dinheiro, toma aqui, faz isso, não, fica tranquilo, não precisa nem me pagar. Gente, assim a gente não ensina ninguém. Assim a gente só prejudica as pessoas que estão ao nosso redor e estão nas condições de aprender. A gente limita essa pessoa de aprender a não errar e ainda talvez errar até pior. Porque de repente você ajudou ela num momento. Deixa eu ver, acho que é aquilo aqui. De repente você ajudou ela num momento. Eu vou dar boa noite à Keila que chegou aqui, querida. Seja bem-vinda, tá? Então, se você ajuda aquela pessoa naquele momento e ela não valoriza, ela não vive o processo, o que que acontece? Você também impede dela avançar e viver as dores que ela tinha que viver. Então, muito cuidado para que vocês também não sejam pessoas que interrompam processos. Tenham consciência disso. Às vezes é amigo, é filho, é marido, é mãe, pai, irmão, enfim, diversas pessoas ao redor de vocês, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da experiência. O quanto gratificante que é uma pessoa que passa pelas experiências e hoje tem condições de ter equilíbrio em várias áreas da vida. Porque vocês já pararam para pensar que uma experiência que você tem numa área que você sabe que é importante você aprender sobre aquela situação, você consegue se limitar de não viver dores em outras áreas da vida? Então, eu falei aqui de finanças, mas imagina vocês prejudicando outras áreas da vida de vocês por causa de decisões erradas em uma determinada área. Então, quando os processos são vividos e vocês têm praticidade de viver experiências saudáveis, de falar assim, cara, já passei por tantas situações, a partir de agora eu decido ser uma pessoa mais congruente, eu quero aprender a lidar com finanças, lidar com as minhas emoções, lidar com problemas de família. Então eu vou ajustando várias outras áreas da minha vida por causa de uma experiência vivida. Então eu não preciso passar por vários casulos. Vocês entendem? Eu não preciso viver vários processos dolorosos em várias áreas. Basta, às vezes, uma experiência, que essa do financeiro é boa. Essa do financeiro é boa. Por quê? Se eu passo por uma situação de privação, de escassez, de não ter recurso, de ficar limitado, de não poder ter lazer, de não poder ir no mercado comprar o que eu quiser, de ir no restaurante e ficar olhando ali só pelo valor do lado, sabe? Não ter aquela liberdade de escolher o prato que você quer. Então, tudo isso é viajar, né? Viajar para algum lugar que você sonha, que você deseja. Então, o financeiro é uma das áreas que te interrompe em várias outras. O relacionamento às vezes fica desgastado, porque às vezes só um tá com as finanças e aí o outro não chega junto para ajudar porque não tem, ou porque se perdeu nas contas, nas dívidas, e aí só fica pagando. Enfim, o financeiro ele pode atrapalhar o seu lazer, a sua alimentação, o seu relacionamento, o seu ir e vir, né? Quantas pessoas às vezes ficam pedindo assim, eu preciso, não sei se já chegaram para vocês pessoas assim, me ajuda com R$1, R$2 para eu pagar minha passagem de volta para casa, que eu não tenho dinheiro, preciso voltar às vezes é mentira, às vezes não, mas enfim, pessoas que não têm o recurso mínimo nem sequer para pagar uma passagem para voltar para sua casa, entende? Então, são limitações que o recurso financeiro te dá por causa de certas decisões erradas, sabe? Talvez você comprou algo que você nem usa, que você está pagando, que você tomou uma decisão errada, você se precipitou, você agiu com emoção. Aí, por causa daquele dinheiro investido, o que aconteceu? Te limitou de passear, de ter bons relacionamentos dentro de casa, de comprar uma roupa, comprar um alimento melhor. Por quê? Por causa de decisões erradas. Então, por isso que eu tô falando, se você passou pelo processo,
quando surgir uma oportunidade diferente de vocês falarem assim, já tô sem dívida, não tô devendo nada, tô direitinho, já passei o processo. Gente, quando surgir uma coisa nova, vocês vão ter clareza de responder, não, isso aqui não é o momento, isso eu não quero, isso pode me afundar novamente, isso daqui não é para mim agora, talvez em um outro momento. Então, olha que bacana vocês terem experiência em uma área e ela servir para várias outras áreas. Porque quando vocês entendem o processo, vocês vão falar assim, cara, ao invés de comprar isso daqui, eu prefiro sair para jantar com meu marido. Ao invés, eu passei por isso recente, de tomar decisões e me arrepender. Por exemplo, comprar cursos e mais cursos e mentorias caríssimas, investir alto, sendo que eu deixei de viajar. Poderia ter feito viagens internacionais, porque eu investi tipo 20 mil, 10 mil, entendeu? Pagava à vista. Eu vou fechar o seu rapidinho. Pagava mentorias à vista. Depois, olhando para trás, eu falo, caraca, a gente deixou de fazer viagens que a gente sempre gostou de fazer por causa de uma decisão errada, precipitada, na emoção, sabe? Então eu tive que privar o lazer, privar outras áreas da minha vida por causa de decisões emocionais. Hoje, o que aconteceu nos 2 últimos finais de semana, se vocês me acompanharam, eu participei de imersão. E o que teve nas imersões? Vendas de mentoria, venda de clube de assinatura, venda de livro, venda de tudo que vocês possam imaginar. E pergunta, gente, eu não investi em mentoria mais, eu paguei para ir no evento, foi um outro investimento que eu não me arrependo, mas eu investi 10, 20 mil como eu já fiz à vista, não faço mais, entendeu? Ainda teve um momento lá que eu fiquei na emoção, sabe aquela coisa, vou comprar, mas eu falei, cara, não é o momento, eu não tô com tempo para isso. Eu tô vivendo 2 experiências, eu tô trabalhando numa empresa aérea que consome muito meu tempo, tô dando treinamento para líderes de outra empresa, que também tô dando atendimento individual. Falei, cara, não vou investir meu dinheiro nisso daqui, não vou. Por mais que seja bom, é legal, mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu lembrei do quanto que eu fiquei privada de não viajar nos voos internacionais, de não fazer tudo que eu gostava de fazer porque eu estava investindo na emoção, entendeu? Então, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, quase que eu comprei. Ele, não, cara, tem um monte de coisa aí que você já tem, eu também tenho, dá pra gente assistir cada coisa boa que a gente já investiu e a gente nem dá conta. Então, assim, relacionamento, entendeu? Quando você cuida das finanças e tem esse olhar, olha o quanto que isso agrega no seu relacionamento, de você trazer paz, trazer alívio e a pessoa confiar que você não está mais tomando decisões precipitadas e na emoção. Então, passei pelo processo, lembra do casulo? Pois é, passei pelo processo de privação, de não conseguir realizar tudo que eu queria por causa de decisões erradas. Então, hoje a emoção bate, mas eu retenho, eu seguro porque eu lembrei do processo que eu vivi. E aí eu estabilizo e a experiência que eu vivi agrega em outras áreas. Por quê? Porque hoje eu já consigo visualizar crescimento nas finanças. Por quê? Porque as minhas decisões estão sendo mais assertivas hoje, porque eu tenho experiência do que não é para fazer. Entendeu? Então, meninas, viver o processo é valorizar o quanto que vocês estão aprendendo. Então, não se chateiem porque dói, não se chateiem porque te limita, não fiquem murmurando, pelo contrário, sejam gratas. Tô passando isso daqui porque isso tem que me ensinar alguma coisa. Eu não vou ficar pedindo ajuda para ninguém pagar as minhas contas, eu não vou ficar pedindo ajuda para ninguém, pelo contrário, eu vou viver isso daqui, vou conseguir tirar proveito disso, lição da vida, para que nunca mais eu viva isso aqui novamente. Então, eu contei um momento que eu vivi, né, de fazer muito investimento alto e não ter vivido aquilo que eu sempre amava viver. Então, a dor de ter passado por isso
fez com que nessas 2 últimas imersões eu mantive o equilíbrio emocional de não tomar decisão de comprar nenhum tipo de mentoria e ficar com dívidas e dívidas acumulando. Por quê? Porque o processo me curou. Vocês entenderam? Como que é poderoso? E eu vou dizer para vocês, se vocês colocarem em prática em outras áreas da vida, cara, teve um problema que você não conseguiu resolver, mas tá doendo, não sei como fazer. Cara, viva aquilo ali. Viva. Não é para ficar mergulhado na dor, não é para ficar chorando o tempo todo. Mas, cara, o que eu vou aprender com isso daqui? O que lá na frente isso daqui vai fazer com que eu não volte para esse momento aqui novamente, para eu não voltar para esse mesmo casulo? O que eu vou fazer lá na frente de diferente que eu não preciso mais passar pelo processo novamente? Porque eu vou ter honrado o processo do início ao fim. Então, vai ter momentos, tá? Júlia, então, que tá novinha aí, começando a trajetória dela aí, tanto das paixões que podem vir futuramente, lembrar dessa aula de hoje. Cara, Sil falou uma vez que era para eu viver o processo. Se eu tô vivendo isso daqui, é porque eu vou aprender algo. E eu não vou murmurar de estar passando por esse momento. Porque eu vou... Olha só como é que é bacana você decorar isso, Júlia. O fato de estar vivendo essa dor hoje, esse momento difícil, relacionamento tanto de, né, futuramente de casal, mas também de amizade, de família, de falar assim, cara, isso daqui vai me ajudar lá na frente a não viver isso aqui novamente, porque eu vou me blindar, eu vou saber dizer não, eu vou saber como limitar o outro de não me ferir, porque hoje, gente, eu ensino para vocês aqui direto o quanto que eu falo de autoconhecimento a ponto de você não permitir ninguém te diminuir, te humilhar, te dizer o que você é, o que você não é. Pelo contrário, eu falo pra vocês, ó, deu, né? Dá um basta na pessoa e fala, isso significa mais sobre você do que sobre mim. Eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo, eu não valido. Então, todas essas fases que eu ensino pra vocês é exatamente para blindar vocês de não viverem outras dores, né? De situações de acusação, de crítica, de nada disso. E aí, quando vocês aceitam viver os processos, aprendem, adquirem experiência, agradecem por aquilo, vocês vão se sentir livres lá na frente de tomar decisões mais assertivas, mais congruentes, mais coerentes com o teu momento, tá? Só que tem que passar. Não é simples, né? Só falar que, eu já passei uma situação, mas você viveu o processo inteiro ou você pediu ajuda, recorreu a alguém para poder tamponar aquela dor que foi temporária e você não aprendeu foi nada, entendeu? Então, meninas, se deixar eu engreno aqui, e vou até amanhã, né? Vou abrir para vocês, tá? Para vocês comentarem algo, tirarem dúvidas, falar alguma coisa e eu vou ficar quietinha agora para vocês falarem. Enquanto isso, vou me despedir aqui.